Neste bloco Descobrindo Emoções, a psicóloga Janaína Branco dos Santos responde a pergunta: como lidar com uma criança com temperamento desafiador? Confira aí. Olá, boa tarde, pessoal. Então vamos lá, Débora, respondendo a sua pergunta, né? Então, como lidar com uma criança que muitas vezes desenvolve ou tem um comportamento desafiador? Primeiro, posicionamento. Nós temos que analisar, vocês pais, vocês em casa, vocês precisam analisar de onde que está vindo todo esse tipo de ansiedade, né? E diante dessa ansiedade, a criança vai se tornar agitada, né? Por quê? Porque ela vai ter pressa com relação às coisas. E como diante de todos esses fatos, como que eu vou lidar com essa criança agitada, né? Primeiro posicionamento, você vai se abaixar na frente dessa criança, na mesma altura da criança, você vai olhar dentro dos olhos dessa criança, você vai dizer o porquê do não e explicar o porquê que não pode. Um exemplo, a criança quer mexer numa chave que não pode, né? Geralmente nós pais falamos o quê? Não faça assim, ou não mexa nisso, ou não pegue aquilo, né? Totalmente desnecessário. Por quê? Sempre nós precisamos utilizar o não depois. Geralmente a frase é: não faça assim, não mexa nisso. A criança, geralmente ela vai atribuir a segunda sintomatologia: não faça isso. Então ela vai entender: faça isso. Não mexa nisso. Ela vai entender? Mexa nisso. Então, Jana, como que nós podemos cobrar dessas nossas crianças, né? Muito fácil. Nós vamos colocar o não por último, né? Então, assim, mexer na caixa de lenços, não. Pegar a chave, não. Fazer isso, não. Pegar aquilo, não. Cuide para você sempre gerar o não por último, falando em tom firme, né? Cuide para sua expressão, papais e mamães aí de casa. Cuide com relação à expressão comportamental sua. Porque às vezes, principalmente, os pais, às vezes, quando eles não têm muita segurança de lidar com seus filhos, eles expressam isso através do semblante. Isso é um prato cheio para as crianças, né? Nós temos que entender que as crianças, elas já nascem muito desenvolvidas e muito precoces. Estudos comprovam que crianças de 0 mês, elas nascem com o cérebro pesando 380 gramas. Uma criança com 1 aninho de idade, o cérebro pesa em torno de 1 quilo. O nosso cérebro pesa em torno de 1,5 kg. Então, o processamento delas, de muitas vezes ela desenvolver no cognitivo e de fazer nós como álibis, é muito grande, tá? Uma outra sintomatologia comportamental importantíssima. A criança está pulando no sofá, mas você não quer que seu filho pule. Geralmente a tendência é o quê? Joãozinho, Mariazinha, saia de cima do sofá, para de pular no sofá. Você acha que a criança vai parar? Só que não, né? Então, o que muitas vezes a gente tem que fazer? Dar um outro posicionamento para a criança. Nós nunca podemos falar: Joãozinho, para de pular do sofá, ou não pula no sofá. Eu estou reforçando o negativo na vida dessa criança. Então, eu tenho que dizer, dar o próximo andamento do dia. Hora do banho, hora do almoço, hora de trocar a roupa, hora de sair para passear. Então, você nunca reforça o negativo. Você sempre já vai dar o outro comando. Então, automaticamente, para a criança ou almoçar ou tomar banho, ela tem que fazer o quê? Parar de pular no sofá. Certo? Essa é a segunda regrinha básica. E a terceira regrinha básica, tá? Vocês sempre têm que observar em que momento a criança está fazendo isso. Tá? Se muitas vezes ela fica chateada porque o pai sai, porque muda o ambiente, porque ela está sempre acostumada à mesma rotina e aquele dia quebrou, né? Nós temos que entender que a criança, ela se desenvolve através da rotina, porque ela não tem o relógio biológico adaptado como nós temos, né? Quando nós temos algum compromisso ou algo do gênero, muitas vezes quando é fatores muito importantes, nós já despertamos até antes, né? Do nosso despertador. A criança não, a criança já vai entender conforme a rotina. Ah, tá, sempre depois do jantar eu tomo banho, depois do banho eu durmo. Então no outro dia a criança também, o cérebro vai associar isso. E se o seu filhinho, a sua filhinha não tem rotina, isso também vai desestruturar e vai ser um dos fatores principais para essa agitação e esse comportamento desafiador. E por último, né, dessas nossas dicas rápidas, sempre dar um antecedente. O que é um antecedente? Explicar o nosso dia. Filho,
Hoje nós vamos no supermercado, nós vamos na casa da vovó, nós vamos no consultório lá da fulana de tal, depois nós vamos para casa, à noite nós vamos tomar banho e o papai chega. Um exemplo, né? Então você sempre tem que dar um antecedente para a criança. Aí a criança, ela já vai processar entrando na sua rotina, porque muitas vezes nós fazemos um posicionamento interno e a criança faz outro, né? E na hora de eu cobrar da criança, qual que é a manifestação comportamental da criança? Birras e o famoso comportamento desafiador, tá? Fiquem atentos para as nossas dicas, que são valiosíssimas. Um grande beijo e fiquem todos com Deus. Até mais, tchau, tchau!